O som não fazia sentido, não naquela cidade, não depois de horas de varredura contínua, sem contato, sem movimento, sem qualquer retorno térmico consistente. Era um choro curto, irregular, quebrado, vindo de baixo dos escombros. Não ecoava como um pedido de socorro. Não se repetia como um padrão mecânico. Surgia, cessava e voltava alguns segundos depois. Exatamente o tipo de ruído que força uma decisão. A equipe parou no mesmo instante. Formação congelada. Armas baixas, mas prontas. Respiração controlada. Escuta ativa. Ninguém falou. Em cenários assim, qualquer som humano pode ser usado como isca. Comunicação inimiga improvisada. Armadilha simples, feita para explorar empatia ou curiosidade. A dúvida não era se havia algo ali. A dúvida era o quê? O prédio à frente não existia mais, não como estrutura. Apenas um amontoado de concreto fraturado, vigas torcidas e paredes que haviam cedido para dentro. Nada indicava acesso recente. Nenhuma trilha, nenhuma marca de ferramenta. Nenhum sinal de que alguém tivesse entrado ou saído dali nos últimos dias. O choro veio novamente, mais fraco, mais próximo. A aproximação foi feita pelo flanco menos óbvio, cada passo testado antes de receber peso total. O silêncio da cidade não reagia. Não havia deslocamento de poeira, não havia resposta ambiental. Isso não indicava segurança, indicava abandono prolongado. Sob os destroços, algo rompeu a leitura inicial do terreno. Um alçapão, parcialmente visível, bloqueado pelo colapso da própria construção. Não parecia improvisado. Aquilo havia sido fechado antes da destruição final. Quando os primeiros fragmentos foram removidos, o som mudou. Não ficou mais alto, ficou mais próximo. A dúvida cessou naquele momento. Não era equipamento, não era gravação, não era inimigo. Havia algo ali. Era humano. O subsolo não estava vazio e ninguém estava preparado para o que havia sobrevivido ali embaixo. Antes de aquela cidade se tornar silêncio, ela foi disputa. Durante dias, o território mudou de mão sob fogo constante, avanço lento e perdas calculadas. Ruas foram tomadas metro a metro. Prédios viraram posições defensivas. O inimigo lutou para manter o controle até o ponto em que não havia mais como sustentar a linha. Quando a resistência organizada caiu, o que restou foi uma cidade quebrada demais para ser ocupada e perigosa demais para ser ignorada. A vitória foi declarada. O território estava oficialmente sob controle. Mas guerras não terminam quando os tiros cessam. Elas terminam quando o que sobra deixa de representar risco. Foi por isso que o comando operacional foi acionado. Não para resgate, não para ajuda humanitária. A missão era simples e fria: entrar na cidade e eliminar qualquer inimigo que tivesse sobrevivido ao colapso do combate. Não havia expectativa de civis vivos, nenhuma. Relatórios indicavam evacuação total dias antes. O nível de destruição confirmava essa leitura. Não havia água, energia ou estruturas funcionais. Qualquer pessoa que tivesse ficado para trás estaria condenada. Pelo menos era isso que os dados diziam. O que você vai acompanhar nesta história não é uma missão de salvamento planejada. É o relato de como uma operação desenhada para eliminar riscos terminou encontrando algo que não constava em nenhum mapa, nenhum briefing e nenhuma projeção. Um erro de leitura coletiva, corrigido no último momento possível. Aqui no Código Operacional, histórias não existem para glorificar guerra, mas para revelar como decisões reais são tomadas quando o cenário não respeita expectativas. Se esse tipo de narrativa te interessa, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta de onde você está assistindo. País e cidade. Em conflitos reais, localização sempre importa. Agora, voltamos no tempo, para os dias em que a cidade ainda resistia, quando o subsolo ainda não era um túmulo improvisado
E ninguém imaginava que alguém pudesse sobreviver ali. A cidade ainda funcionava quando a disputa começou. Não plenamente, mas o suficiente para sustentar a ilusão de normalidade. Algumas lojas abertas por poucas horas, pessoas atravessando ruas com pressa calculada, portas que se fechavam rápido demais quando o som distante de explosões se aproximava. O território já era contestado muito antes do primeiro confronto direto. As forças inimigas haviam transformado a cidade em ativo estratégico, não pelo valor simbólico, mas pela posição. Rotas de suprimento passavam por ali, alturas dominavam acessos, prédios administrativos haviam sido convertidos em centros de comando improvisados. Quem controlasse aquele espaço não apenas avançaria, impediria o avanço do outro. O primeiro dia de combate foi marcado por sondagens agressivas, avanços curtos, retrações rápidas. Nenhum dos lados buscava a ocupação total ainda. O objetivo era medir reação, tempo de resposta e disposição para escalar o conflito. As ruas começaram a mudar de comportamento. O trânsito desapareceu. O som urbano foi substituído por impacto seco e ecos irregulares. No segundo dia, a cidade já não obedecia a nenhuma rotina civil. O fornecimento de energia falhou em setores inteiros. Sistemas de água pararam de responder. Quem ainda estava ali entendeu que não se tratava mais de tensão temporária. Alguns tentaram sair. Outros decidiram esperar. Ambas as decisões carregavam risco. As primeiras estruturas colapsaram nesse momento. Não por ataques diretos, mas por falha acumulada. Paredes antigas não suportaram vibração contínua. Telhados cederam. Prédios que nunca haviam sido pensados para a guerra começaram a se comportar como obstáculos imprevisíveis. A cidade deixava de ser cenário e passava a ser fator ativo. O terceiro dia trouxe confronto aberto. Unidades avançaram para o interior urbano. Disparos cruzaram quarteirões. Posicionamentos foram trocados por metros. Cada cruzamento passou a exigir decisão completa antes de qualquer deslocamento. Não havia linha de frente clara. Havia múltiplos pontos de pressão simultâneos. Civis que ainda permaneciam começaram a desaparecer do espaço visível. Portas foram seladas. Cortinas nunca mais abertas. Porões passaram a ser usados como refúgio temporário. A cidade aprendeu rápido que estar visível era perigoso. Quem não conseguiu sair a tempo passou a existir apenas onde não podia ser visto. No quarto dia, o território já estava fragmentado. Algumas áreas haviam sido abandonadas pelo inimigo. Outras eram defendidas com insistência desproporcional. Isso indicava dois cenários distintos: retirada planejada em certos setores e resistência improvisada em outros. O combate deixava de ser coordenado e passava a ser localizado. A destruição se intensificou não por estratégia, mas por consequência. Estruturas usadas como abrigo viraram alvos. Edifícios sem valor tático foram atingidos por estarem no caminho. A cidade começou a ceder para dentro. Vigas expostas, andares desabando sobre si mesmos. O mapa físico deixava de coincidir com o mapa mental. Ao final daquele dia, a cidade já não se parecia com o lugar que havia sido disputado no início. Não havia mais centros claros. Não havia continuidade urbana, apenas blocos quebrados, setores isolados e silêncio, intercalado por explosões distantes. A guerra ainda não havia terminado, mas a cidade já começava a desaparecer. No quinto dia, já não havia mais tentativa de preservar nada. A disputa havia ultrapassado qualquer cálculo de contenção. O território precisava ser negado ao inimigo, mesmo que isso significasse perder a cidade como espaço habitável. A lógica havia mudado. Não se tratava mais de controlar ruas, mas de impedir que elas fossem usadas. Os combates passaram a ocorrer em ciclos curtos e violentos, avanços de minutos, trocas de fogo intensas, recuos imediatos. As unidades se moviam com base em informações incompletas, porque a cidade já não oferecia referências estáveis.
Prédios que serviam de cobertura pela manhã colapsavam à tarde. Rotas consideradas seguras deixavam de existir sem aviso. A população civil que ainda permanecia enfrentava uma decisão contínua: mover-se ou permanecer. Mover-se significava atravessar zonas abertas sob risco direto. Permanecer significava confiar que o lugar escolhido resistiria ao que ainda viria. Muitos escolheram porões, depósitos, áreas abaixo do nível da rua, não por segurança absoluta, mas por ausência de opção melhor. Nesse estágio, a guerra começou a produzir um efeito silencioso. O som constante de impacto criou uma nova normalidade. Explosões deixaram de causar reação imediata. O corpo passou a economizar resposta. O perigo deixou de ser percebido como evento isolado e passou a ser ambiente permanente. As forças em disputa também começaram a falhar de maneira desigual. Unidades perdiam contato com comandos superiores. Ordens chegavam atrasadas ou não chegavam. Alguns setores continuavam resistindo, sem saber que outros já haviam sido abandonados. Combatentes passaram a lutar sem clareza de contexto, apenas defendendo o espaço imediato ao redor. Foi nesse momento que a cidade começou a se fragmentar de forma definitiva. Não apenas em termos físicos, mas funcionais. O que ainda estava de pé não se conectava mais ao restante. Quarteirões inteiros passaram a existir como bolsões isolados, cada um com sua própria dinâmica de risco. A destruição deixou de ser consequência e passou a ser método indireto. Estruturas eram atingidas não por conter inimigos, mas por poderem vir a contê-los. Negar abrigo passou a ser tão importante quanto neutralizar presença armada. A cidade era reduzida camada por camada. À noite, o fogo diminuiu, mas o perigo aumentou. A ausência de visibilidade ampliava erros. Movimentos eram interpretados como ameaças. Sons pequenos ganhavam importância desproporcional. O combate noturno em ambiente urbano acelerou o desgaste psicológico de todos os envolvidos. Ao amanhecer, o cenário era irreconhecível. Ruas antes contínuas estavam interrompidas por crateras e desabamentos. Edifícios inteiros haviam cedido durante a madrugada. O que ainda permanecia em pé parecia provisório, como se estivesse aguardando o próximo impacto. A cidade não estava mais sendo disputada, estava sendo consumida. No sexto dia, a cidade deixou de oferecer resistência coerente. Não porque todos os combates tivessem cessado, mas porque a estrutura que sustentava a defesa havia se rompido. Linhas de comunicação falharam em sequência, pontos de observação foram perdidos. Unidades passaram a operar sem saber quem ainda estava ao lado ou atrás. A retirada começou de forma desigual. Alguns setores receberam ordem clara para recuar. Outros apenas perceberam que estavam sozinhos quando o apoio deixou de responder. Esse tipo de retirada nunca é limpa. Ela cria vazios perigosos, onde combatentes ficam para trás não por escolha, mas por atraso de informação. O território ainda era disputado em pontos isolados, mas o controle estratégico já havia mudado de mãos. A prioridade passou a ser preservar o que restava das forças, não manter a cidade. O inimigo começou a abandonar posições que haviam sido defendidas com insistência dias antes. O padrão não era fuga em massa, era dissolução. Nesse estágio, a cidade já não servia mais como abrigo confiável, nem para quem atacava, nem para quem defendia. Estruturas estavam comprometidas demais para sustentarem presença prolongada. O ambiente se tornara hostil por si só. Permanecer significava aceitar riscos que não podiam mais ser calculados. Para os civis que ainda permaneciam, esse foi o momento mais confuso. O som do combate diminuiu em alguns setores e aumentou em outros. Não havia indicação clara de vitória ou derrota. Apenas silêncio intercalado por explosões distantes. Quem estava escondido não tinha como interpretar o que isso significava. Sair,
podia ser o pior erro possível. O 7º dia marcou o colapso final da resistência organizada. Não houve um evento único que simbolizasse a queda. Foi um processo gradual, quase administrativo. Setores deixaram de responder. Contatos cessaram. Áreas antes disputadas tornaram-se vazias, sem anúncio. Com isso, a destruição assumiu sua forma definitiva. Prédios abandonados cederam sem manutenção. Incêndios pequenos se espalharam sem serem combatidos. Estruturas internas colapsaram em cadeia. A cidade começou a se fechar sobre si mesma, criando espaços inacessíveis, porões selados, passagens soterradas. A retirada do inimigo não foi total. Nunca é. Alguns combatentes permaneceram por escolha. Outros ficaram presos. Outros, simplesmente, não receberam ordem alguma. Em guerras urbanas prolongadas, sempre restam fragmentos. Homens armados, sem missão clara, defendendo apenas o espaço imediato onde ainda conseguem existir. Ao final daquele dia, a vitória era apenas uma questão de formalização. O território estava, na prática, perdido para um dos lados. O que ainda ocorria ali já não alteraria o resultado. A cidade não sabia disso. Ela continuava desabando. No 8º dia, a vitória foi formalizada. Não com celebração nem com avanço triunfal, mas com silêncio administrativo. Comunicados curtos, setores marcados como controlados, linhas redesenhadas nos mapas. A cidade passou a existir apenas como território conquistado, não mais como espaço a ser disputado. No terreno, porém, nada mudou de imediato. O fogo cessou em alguns pontos, mas persistiu em outros, de forma esporádica e imprevisível. Disparos isolados ecoavam sem sequência. Explosões tardias aconteciam quando estruturas comprometidas finalmente cediam. Era o tipo de ambiente em que a ausência de combate organizado não significava segurança. As forças vencedoras reduziram o ritmo. Avanços profundos foram suspensos. O foco passou a ser consolidação, não expansão. Ninguém tinha interesse em ocupar ruínas instáveis sem necessidade. A cidade havia cumprido seu papel estratégico. O que restava ali era risco residual. Para os civis que ainda permaneciam escondidos, a vitória não trouxe sinal algum. Não houve anúncio, não houve mudança clara no som ambiente. O silêncio que se instalou era ambíguo demais para ser interpretado como fim. Em conflitos assim, sair cedo demais costuma ser tão fatal quanto sair tarde. A retirada do inimigo deixou marcas claras. Equipamentos abandonados, posições improvisadas desmontadas às pressas, trilhas abertas entre ruínas indicando rotas de fuga. Tudo apontava para uma evacuação planejada, mas incompleta. A cidade não havia sido esvaziada, havia sido largada. Foi nesse intervalo que a cidade entrou em seu estado mais perigoso. Não havia mais combate suficiente para justificar a tensão constante, nem estabilidade suficiente para permitir descuido. Combustíveis vazavam. Estruturas cederam sem aviso. Municações não detonadas permaneciam onde haviam caído. Os comandos superiores passaram a tratar o território como zona concluída, mas não limpa. Esse detalhe é crucial. Concluída significa que o objetivo foi alcançado. Limpa significa que nada mais pode causar dano. A cidade estava longe disso. Relatórios iniciais indicavam evacuação civil total antes do colapso final. Nenhum movimento recente havia sido detectado, nenhuma comunicação interceptada, nenhuma assinatura térmica consistente. Tudo reforçava a leitura de que quem não havia saído nos primeiros dias não havia sobrevivido. Essa certeza começou a moldar decisões. A atenção deslocou-se para outros pontos do conflito. A cidade passou a ser vista como ruína estratégica, não como ambiente vivo. Era o tipo de lugar que só voltaria a ser visitado para a correção final. A guerra, oficialmente, havia terminado ali. O que restava não era conflito, era consequência. Nos dias que se seguiram à vitória declarada, a cidade foi sendo abandonada por camadas.
Primeiro saíram as unidades que já não tinham função ali. Depois, os elementos logísticos. Por fim, restaram apenas pequenos destacamentos responsáveis por observar a distância e garantir que nada inesperado voltasse a surgir. Não havia interesse em permanecer. A cidade não oferecia mais valor estratégico. O silêncio que se instalou não era absoluto. Estruturas ainda colapsavam sozinhas. Incêndios residuais consumiam o que havia sido deixado para trás. O vento atravessava quarteirões inteiros sem encontrar resistência. Era um silêncio instável, típico de ambientes que passaram por destruição prolongada. Relatórios finais começaram a circular. A maioria confirmava o que já se assumia. Retirada inimiga quase total, nenhuma atividade civil detectável. Ausência de sinais térmicos relevantes. O território foi classificado como neutralizado, mas não seguro. Essa distinção justificava apenas uma coisa: uma última ação corretiva, quando houvesse disponibilidade. Nesse período, decisões civis tomadas dias antes começavam a cobrar seu preço. Quem havia conseguido fugir estava longe demais para saber o que ocorria ali. Quem não conseguiu dependia agora do acaso, da resistência física e da estabilidade de estruturas que já não haviam sido feitas para suportar nada. A cidade passou a existir apenas em mapas e imagens aéreas. Nenhuma patrulha constante, nenhuma presença contínua. Era um espaço entre guerras, aguardando definição futura. Em muitos conflitos, lugares assim permanecem esquecidos por meses. Às vezes, por anos. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade da varredura final. Não como urgência, mas como precaução tardia. Não havia indicação de grandes ameaças, apenas a possibilidade incômoda de que fragmentos inimigos tivessem ficado para trás. Combatentes isolados, armamentos abandonados, pontos ainda capazes de causar dano. A decisão foi tomada sem alarde. Um grupo especializado entraria, faria a leitura completa do ambiente, eliminaria o que restasse e encerraria definitivamente aquele capítulo. Nada além disso estava previsto. Nenhuma missão paralela. Nenhuma expectativa fora do escopo. A cidade, oficialmente, já estava morta. O que viria a seguir não era guerra, era verificação. A ordem chegou sem urgência aparente. Não havia indicação de ameaça imediata, nem pressão de tempo. Ainda assim, o envio do comando operacional não era rotina. Esse tipo de unidade só é acionado quando o risco não pode ser medido à distância. A missão era objetiva: entrar na cidade, setor por setor, e eliminar qualquer remanescente inimigo que tivesse sobrevivido ao colapso do combate. Nada além disso. Nenhuma menção a civis. Nenhuma expectativa de resgate. A cidade havia sido classificada como evacuada antes da fase final da guerra. Quem não saiu, segundo os dados, não teria sobrevivido. A entrada ocorreu ao amanhecer, não por simbolismo, mas por leitura ambiental. A luz baixa reduz sombras profundas sem expor silhuetas. O primeiro contato visual com a cidade confirmou o que os relatórios descreviam: ruas vazias, estruturas partidas, nenhum movimento organizado, nenhum sinal de rotina humana recente. O avanço foi feito em silêncio absoluto. Formação aberta. Comunicação mínima. Cada operador assumia um setor específico, sem sobreposição desnecessária. Em cidades destruídas, o erro mais comum não é a emboscada. É o colapso estrutural, provocado por movimentação descuidada. Nada reagiu nos primeiros minutos. Nenhuma janela, nenhuma porta, nenhuma resposta acústica, além do próprio deslocamento da equipe. Isso não trouxe alívio. Ambientes que respondem pouco demais costumam esconder algo que já aprendeu a não se mover. A progressão seguiu por quarteirões inteiros, sem interrupção. O chão irregular exigia atenção constante. Concreto aparentemente sólido cedia alguns centímetros sob o peso. Algumas áreas estavam interditadas pelo próprio colapso, criando corredores naturais que canalizavam movimento e risco.
As fachadas não serviam como referência confiável. Muitas estavam intactas por fora e destruídas por dentro. Outras pareciam colapsadas, mas ainda mantinham compartimentos utilizáveis. Em varreduras reais, a aparência externa não significa nada. O que importa é o volume interno e as zonas onde alguém poderia permanecer imóvel por longos períodos. Não havia cheiro de presença humana ativa, nenhuma fumaça, nenhum resíduo orgânico recente. Ainda assim, algo incomodava, a ausência total de animais. Em áreas abandonadas, cães, aves e pequenos roedores costumam retornar rapidamente. Ali, nada havia voltado. Isso não indicava ameaça imediata. Indicava que o ambiente ainda não era percebido como seguro, nem mesmo por instinto. A missão seguia conforme o previsto, e exatamente por isso exigia cuidado redobrado. À medida que o comando operacional avançava para áreas mais internas da cidade, o padrão começou a se repetir de forma incômoda. Setores inteiros não apresentavam qualquer resposta ambiental. Nenhum deslocamento de ar, nenhuma reverberação diferente ao pisar, nenhum ruído secundário vindo de estruturas instáveis. Era como se determinados quarteirões tivessem sido isolados do resto da cidade. Esse tipo de vazio não é tranquilizador. Em operações reais, silêncio absoluto costuma indicar apenas duas possibilidades: abandono total ou presença disciplinada. A diferença entre uma e outra raramente é visível à distância. A equipe manteve o ritmo. Nenhuma aceleração, nenhuma tentativa de fechar a missão rapidamente. A leitura era feita em camadas. Primeiro, o ambiente externo. Depois, acessos óbvios. Por fim, os espaços que não se oferecem como ameaça imediata, exatamente onde alguém tentaria permanecer invisível. Algumas estruturas chamavam atenção não pelo que mostravam, mas pelo que escondiam. Prédios parcialmente intactos, cercados por ruínas completas. Casas que haviam resistido mais do que as demais. Em cenários assim, resistência estrutural costuma significar oportunidade. Onde há paredes, há sombra. Onde há sombra, há permanência possível. A comunicação permaneceu mínima. Frases curtas, confirmações objetivas, nada de suposições compartilhadas. Cada operador sabia que interpretações prematuras criam padrões falsos, e padrões falsos matam. Foi nesse avanço que surgiram os primeiros sinais indiretos de presença inimiga. Não movimento, não comunicação, apenas pequenas alterações no ambiente. Um objeto fora do lugar entre escombros antigos, um pano deslocado onde não deveria haver vento. Uma abertura que parecia ter sido usada como observação em algum momento anterior. Nada disso justificava contato imediato, mas tudo indicava que nem todos haviam deixado a cidade. A equipe ajustou a formação sem interromper o avanço. Setores mais fechados passaram a receber atenção extra. Entradas secundárias foram verificadas antes das principais. Em varreduras finais, o erro mais comum é assumir que o que sobrou é irrelevante. O silêncio continuava, mas agora não parecia apenas abandono. Parecia contenção. O primeiro contato não aconteceu onde a equipe esperava. Não foi em um cruzamento óbvio, nem em um prédio dominante. Ocorreu em uma casa que parecia irrelevante demais para justificar atenção especial. Parcialmente intacta, escondida entre duas estruturas colapsadas, ela não se destacava no conjunto, e exatamente por isso representava risco. A aproximação foi feita sem exposição frontal, nenhuma entrada direta, nenhuma silhueta recortada contra a luz. O silêncio ali era diferente do restante do quarteirão. Não havia eco. O som do deslocamento era absorvido rápido demais pelas paredes internas. Isso indicava compartimentação ainda funcional. O contato aconteceu no instante em que a equipe cruzou o limite interno da estrutura. 2 soldados inimigos estavam entrincheirados em um dos cômodos preservados. Não houve tentativa de retirada, não houve comunicação.
A reação foi instintiva, automática, de quem sabia que não tinha para onde ir. O confronto durou segundos, curto, controlado. Não houve troca prolongada de fogo. Nenhuma tentativa de apoio externo. Os dois homens estavam isolados, fragmentos de uma força que já não existia como unidade. Após o contato, a casa voltou ao silêncio. Nenhum disparo distante respondeu. Nenhum movimento nos quarteirões adjacentes. Isso confirmou a leitura que vinha se formando desde a entrada. O inimigo não havia permanecido em número significativo. O que restava eram bolsões. Combatentes que ficaram por atraso, escolha ou simples impossibilidade de sair. A equipe retomou a formação original quase imediatamente. Nenhuma pausa desnecessária. Em varreduras finais, o erro não está no contato em si, mas no que se faz logo depois. Permanecer tempo demais no mesmo ponto aumenta a exposição sem aumentar informação. A progressão continuou. Agora, com confirmação concreta de presença inimiga residual, cada setor passou a ser tratado como potencial abrigo temporário. Casas aparentemente neutras deixaram de ser ignoradas. Estruturas quase destruídas passaram a ser lidas como possíveis esconderijos. O ambiente continuava quieto demais, mas o silêncio agora tinha explicação parcial. Não era apenas abandono. Era o que sobra quando uma força se desfaz e deixa indivíduos para trás. A missão seguia exatamente como havia sido planejada. Eliminar o que restava. Encerrar o território. Nada até ali indicava que algo, além disso, ainda estivesse escondido na cidade. Depois do contato, a cidade não reagiu. Nenhuma resposta tardia, nenhuma tentativa de distração, nenhum disparo distante tentando testar a posição da equipe. O silêncio que voltou não era o mesmo de antes. Ele estava mais denso, como se o ambiente tivesse absorvido o último ruído ativo que ainda restava. Esse tipo de silêncio é perigoso, não porque indica ameaça imediata, mas porque cria a falsa sensação de conclusão. O cérebro humano busca fechamento rápido após um evento intenso. Em operações urbanas, esse impulso precisa ser contido. A equipe manteve o ritmo original. Nenhuma aceleração, nenhuma dispersão. O contato confirmado não significava que outros não pudessem existir. Pelo contrário, combatentes isolados tendem a permanecer imóveis após a perda de aliados próximos, esperando que o ambiente volte a parecer vazio. As estruturas ao redor do ponto de contato foram verificadas com mais cuidado. Não apenas as entradas óbvias, mas os espaços que não chamavam atenção. Depósitos improvisados, vãos entre paredes colapsadas, cômodos internos sem iluminação natural, lugares onde alguém poderia passar horas sem se mover. Nada respondeu. O avanço seguiu para setores adjacentes, ruas estreitas, passagens formadas pelo próprio colapso urbano, áreas onde o mapa deixava de corresponder à realidade física. A cidade agora era um conjunto de volumes desconectados, cada um exigindo leitura própria. A ausência de sinais começou a se repetir em escala maior. Quarteirões inteiros sem qualquer indício recente de presença humana. Nenhum cheiro, nenhum objeto deslocado, nenhuma alteração térmica relevante. Tudo indicava que o que restava de inimigo estava cada vez mais raro, ou cada vez mais oculto. Esse padrão reforçava a leitura inicial do comando superior. A cidade estava, de fato, quase vazia. O risco residual parecia controlável. A varredura avançava para sua fase final sem incidentes adicionais. Ainda assim, algo permanecia fora do lugar, não como ameaça identificável, mas como incoerência ambiental. Ambientes completamente abandonados costumam respirar. O vento cria ruídos, estruturas cedem, animais retornam. Ali, nada disso acontecia. A cidade parecia conter o próprio som. A equipe avançava agora há mais de meia hora desde o último contato. Nenhuma ocorrência, nenhuma quebra clara de padrão.
O tipo de progresso que costuma anteceder o encerramento de uma missão. Mas ninguém verbalizou isso. Em operações reais, o erro não nasce quando algo dá errado. Ele nasce quando tudo parece estar certo demais. O avanço entrou na fase mais delicada da missão. Não por risco imediato, mas por desgaste acumulado. Quando uma operação se estende sem contato, a atenção começa a migrar do ambiente para o relógio. É nesse ponto que leituras erradas costumam se formar. Não por negligência, mas por cansaço cognitivo. A equipe alcançava setores que, no mapa original, não tinham relevância estratégica. Áreas residenciais antigas, ruas estreitas sem valor tático. Estruturas que jamais teriam sido usadas como posições defensivas formais. Em guerras urbanas, esses espaços costumam ser atravessados rapidamente, e é exatamente por isso que precisam ser lidos com cuidado. Nada indicava presença inimiga, nenhuma comunicação interceptada, nenhum deslocamento recente, nenhuma marca clara de uso pós-colapso. O padrão se repetia com precisão quase excessiva, limpo demais, coerente demais. Quando tudo confirma a expectativa inicial, o risco não diminui, ele muda de forma. A progressão seguiu em ritmo constante. Não havia pressa para concluir, mas havia consciência de que a missão se aproximava do fim operacional. Setores restantes eram poucos. A cidade, do ponto de vista técnico, já poderia ser classificada como verificada com sucesso. Foi nesse momento que pequenas inconsistências começaram a surgir. Não o suficiente para acionar protocolo algum. Apenas detalhes fora do esperado. Um som que não ecoava como deveria ao ser produzido pelo próprio deslocamento da equipe. Uma área onde o vento não se comportava como nas ruas adjacentes. Diferenças sutis demais para serem descritas em relatório. Esses sinais não apontavam para inimigos armados, não sugeriam emboscada, não indicavam ameaça clara. Eram, no máximo, desvios estatísticos do comportamento médio do ambiente. O tipo de coisa que muitos operadores ignoram por falta de base objetiva. A equipe não ignorou. Também não reagiu. A formação seguiu inalterada. Nenhuma mudança brusca, nenhuma verbalização desnecessária. Apenas atenção redobrada aos setores que não se comportavam como os demais. Em varreduras finais, o perigo raramente anuncia sua presença de forma direta. O ambiente continuava silencioso, mas agora não parecia vazio, parecia contido. A cidade oferecia a sensação estranha de que algo ainda permanecia ali, não se movendo, não reagindo, apenas existindo fora do alcance imediato da leitura padrão. A missão ainda seguia dentro do escopo, mas o ambiente começava a pedir confirmação extra. Os últimos quarteirões não apresentavam nada que justificasse a tensão prolongada no papel. Eram áreas residenciais antigas, compostas por casas baixas e estruturas que já haviam cedido parcialmente durante os dias mais intensos de combate. Nenhuma delas havia sido usada como posição defensiva conhecida. Nenhuma constava em registros de interesse tático. Foi exatamente isso que tornou o setor enganoso. A progressão ocorreu de forma contínua, sem interrupções longas. A equipe avançava lendo o ambiente em tempo real, comparando cada estímulo com o comportamento observado nos setores anteriores. Foi nesse comparativo que algo começou a destoar com mais clareza. O silêncio ali não se comportava como nos outros pontos da cidade. Não havia eco irregular causado por colapso recente. Não havia o estalo ocasional de material cedendo sob o próprio peso. Não havia sequer o som distante do vento atravessando passagens abertas. Era um silêncio compacto, como se o espaço estivesse absorvendo tudo. Esse tipo de ausência não costuma ser natural. Mesmo cidades completamente abandonadas produzem ruído residual. Ali, o ambiente parecia estabilizado demais para um lugar que havia sido destruído à força poucos dias antes. A equipe diminuiu o ritmo sem anunciar a decisão. Não por suspeita direta, mas por coerência.
Quando o ambiente muda de comportamento, o operador precisa acompanhar, não confrontar. As casas daquele setor apresentavam um padrão estranho. Muitas estavam destruídas externamente, mas mantinham volumes internos preservados. Paredes externas haviam cedido, mas estruturas internas permaneciam de pé. Isso criava bolsões invisíveis a partir da rua, espaços onde alguém poderia permanecer sem ser visto e sem produzir movimento detectável. Nenhuma dessas estruturas mostrava sinais claros de uso recente, nenhuma porta aberta, nenhuma trilha visível, nenhum objeto deslocado de forma óbvia. Ainda assim, a leitura conjunta indicava que aquele setor não havia sido apenas abandonado, havia sido selado. O tempo de varredura naquele ponto já ultrapassava o esperado para um setor considerado irrelevante. Ainda assim, ninguém sugeriu avançar mais rápido. O risco agora não era emboscada imediata. Era erro de classificação. Algo naquele quarteirão não se encaixava na lógica da cidade morta. Ainda não havia som. Ainda não havia movimento. Mas o silêncio já não era confiável. O setor final não oferecia resistência física, nenhuma barreira clara, nenhum ponto que exigisse manobra específica. Era, em teoria, o trecho mais simples de toda a varredura. Exatamente por isso, passou a concentrar atenção excessiva. A equipe avançava devagar, não por cautela extrema, mas por recusa em aceitar o cenário como encerrado. Quando uma missão se aproxima do fim sem atrito, o perigo costuma estar nos detalhes ignoráveis demais para constar em relatório. O ambiente apresentava sinais contraditórios. Havia destruição suficiente para justificar abandono completo, mas preservação estrutural demais para explicar a ausência total de qualquer ruído residual. Algumas casas estavam praticamente niveladas. Outras haviam cedido apenas parcialmente, formando volumes internos que não podiam ser lidos da rua. Foi nesse ponto que o padrão se rompeu de forma sutil. Não foi um som claro, não foi algo identificável, foi uma falha na continuidade do silêncio. Um intervalo curto demais para ser vento, irregular demais para ser estrutura cedendo, fraco demais para ser interpretado como contato inimigo. Algo que surgiu e desapareceu antes que pudesse ser localizado com precisão. A formação parou por reflexo, não por comando. Nenhuma arma foi levantada, nenhuma comunicação foi iniciada. A decisão naquele momento não era reagir, era confirmar se aquilo realmente havia acontecido. O ambiente não respondeu de imediato. O silêncio voltou ao seu estado compacto. Nenhum novo estímulo surgiu nos segundos seguintes. Isso tornava tudo mais complexo. Se fosse ameaça, haveria padrão. Se fosse ruído ambiental, haveria repetição previsível. Nada disso aconteceu. A equipe retomou o avanço com ajustes mínimos. Ângulos de observação foram alterados. Setores aparentemente concluídos receberam nova leitura. Não havia motivo formal para interromper a missão, mas havia motivo suficiente para não encerrá-la ainda. O último quarteirão começou a revelar sua característica principal. Ele não estava apenas destruído, estava fechado. O colapso havia ocorrido de forma a bloquear acessos, selar passagens e criar espaços abaixo do nível da rua que não se conectavam mais ao exterior. Aquilo não indicava presença inimiga ativa, mas indicava permanência possível. A missão estava tecnicamente próxima do fim, mas o ambiente ainda não havia sido totalmente compreendido. A cidade parecia pronta para ser deixada para trás, e exatamente por isso exigia mais um passo. O avanço foi interrompido por algo que não se encaixava em nenhum padrão tático conhecido. Não era disparo, não era comunicação, não era estrutura cedendo. Era curto demais para ser confundido com vento e irregular demais para ser ignorado como ruído ambiental. Era um som orgânico. A equipe parou sem qualquer comando verbal. Não houve troca de olhares. Cada operador sabia exatamente o que havia acontecido.
Quando um ambiente permanece silencioso por tempo suficiente, qualquer ruptura ganha peso desproporcional. E aquela ruptura não fazia sentido naquela cidade. O som não se repetiu de imediato. Isso aumentou a incerteza. Armadilhas raramente se manifestam uma única vez. Comunicações improvisadas costumam seguir algum ritmo. Aquilo não tinha ritmo. Surgiu como falha, como algo que escapou do controle de quem tentava permanecer invisível. A leitura inicial não foi humanitária. Não podia ser. Em cenários assim, empatia é vulnerabilidade. O primeiro cálculo foi técnico, possibilidade de isca. Inimigo usando gravação, alguém tentando atrair aproximação. Nenhuma dessas hipóteses foi descartada naquele momento. A formação se ajustou lentamente, ângulos ampliados, campos de visão sobrepostos. Nenhum avanço direto em direção à origem estimada do som. O ambiente precisava ser entendido antes de ser tocado. O prédio mais próximo da área estimada não existia mais como construção funcional. Restavam fragmentos, paredes externas partidas, vigas torcidas emergindo do concreto como costelas expostas. Não havia portas, não havia janelas, apenas volumes quebrados empilhados sobre si mesmos. O som voltou, mais fraco, mais curto, mas indiscutivelmente humano. Não havia urgência nos movimentos. Não havia aceleração. A aproximação foi feita como qualquer outra leitura de risco, passo a passo, testando o chão, observando como o ambiente reagia ao deslocamento. Nada respondeu. Nenhum disparo, nenhuma movimentação, nenhuma tentativa de contração. Isso tornava a situação ainda mais estranha. Se fosse armadilha, o momento ideal já havia passado. Se fosse inimigo, a passividade era ilógica. O ponto de origem começou a se estreitar. Não vinha do nível da rua. Não vinha de estruturas ainda em pé. O som parecia vir de baixo, abafado pelo peso da destruição acima. Isso mudou a leitura. Não eliminou o risco, mas alterou completamente sua natureza. A equipe chegou ao limite do que podia ser avaliado à distância. O ambiente não oferecia mais respostas sem intervenção direta. Pela primeira vez, desde a entrada na cidade, algo exigia ação que não estava descrita em nenhum protocolo da missão. A cidade morta havia falhado em permanecer silenciosa. E o que quer que estivesse ali embaixo não havia sido encontrado por acaso. A aproximação ao ponto de origem do som foi feita com cautela absoluta. Não havia como avançar rápido. O chão era instável, formado por camadas de concreto quebrado, madeira esmagada e metal retorcido. Cada passo precisava ser testado antes de receber peso total. Um erro ali não significaria apenas exposição. Significaria colapso. A leitura confirmou o que antes era apenas hipótese. A estrutura havia cedido para dentro. O que antes fora uma casa, agora era um amontoado de camadas comprimidas, como se o edifício tivesse sido dobrado sobre si mesmo. Nenhum acesso visível permanecia funcional. Nada indicava entrada ou saída após o colapso final. Foi então que algo rompeu a monotonia visual dos escombros. Não era um objeto chamativo, era uma linha, um recorte irregular no chão, parcialmente coberto por fragmentos de concreto. Não parecia recente, não parecia improvisado. Aquilo havia existido antes da destruição. Um alçapão. Ele não estava visível por completo. Parte da tampa havia sido esmagada pelo peso da estrutura superior. O restante estava preso por detritos que não haviam sido movidos desde o colapso. Nenhuma marca recente, nenhum sinal de escavação. Isso significava uma coisa: quem quer que estivesse ali não havia conseguido sair, e provavelmente nem tentado. A possibilidade de armadilha voltou a ser considerada. Espaços subterrâneos são ideais para a contenção, não para a sobrevivência. Ainda assim, o padrão não batia, não havia fiação, nenhuma carga visível, nenhum indício de preparação hostil.
Tudo ali era passivo, esmagado pelo próprio ambiente. A equipe iniciou a remoção dos destroços de forma manual, sem ferramentas pesadas, sem impacto excessivo. O risco não era apenas estrutural. Qualquer movimento brusco poderia provocar um colapso secundário sobre o que estivesse abaixo. À medida que os fragmentos eram retirados, o som mudou. Não ficou mais alto, ficou mais próximo, menos abafado. A confirmação era inequívoca agora. Não se tratava de inimigo escondido, não se tratava de comunicação falsa. Havia alguém ali, e quem quer que fosse, estava abaixo do nível da rua havia tempo demais. A tampa começou a ceder com esforço controlado. O espaço sob ela permaneceu escuro, sem resposta imediata à luz. O ar que escapou era pesado, parado, sem circulação. Não havia movimento visível. Nenhuma reação imediata. Por alguns segundos pareceu que o som havia cessado de vez. Então, de dentro do escuro, algo se moveu. A cidade, que havia sido considerada vazia, começava a devolver o que havia sido enterrado nela. A luz entrou no subsolo de forma desigual, cortada pelos detritos ainda presos à abertura. Não iluminou o espaço inteiro. Apenas revelou o suficiente para confirmar que não estava vazio. O que havia ali embaixo não reagiu de imediato. Não houve grito, não houve movimento brusco, apenas silêncio, um silêncio diferente daquele da cidade. Quando os olhos se ajustaram, as formas começaram a se definir. 5 mulheres, 4 crianças, estavam reunidas no ponto mais afastado da abertura, comprimidas umas contra as outras, como se o espaço tivesse encolhido com o tempo. As crianças não choravam mais. Estavam quietas demais, não por ausência de medo, mas por exaustão. O tipo de quietude que surge quando o corpo aprende que gastar energia é perigoso. Nenhuma delas se levantou, nenhuma tentou se aproximar. A reação não foi de alívio imediato, mas de suspensão. Para quem passou dias no escuro, qualquer mudança abrupta pode ser ameaça. A luz não significava salvação, significava algo desconhecido. O espaço era pequeno demais para ter sido planejado como abrigo prolongado. Um porão doméstico, baixo, sem ventilação adequada. Pensado para armazenamento, não para pessoas. Ainda assim, havia resistido, não por segurança, mas por acaso estrutural. O colapso que destruiu a casa havia selado a entrada, transformando o lugar em prisão e proteção ao mesmo tempo. As mulheres haviam descido ali antes da fase final do combate. A decisão não foi estratégica, foi imediata. O barulho aumentava. As saídas pareciam piores do que o interior. O alçapão era conhecido. O espaço existia. Isso bastou. Elas não sabiam quanto tempo havia passado. 10 dias, talvez mais, sem comunicação, sem luz, sem qualquer confirmação de que a guerra havia terminado. O mundo acima era apenas ruído distante e impacto sentido pelo teto. O choro que rompeu o silêncio não foi pedido de ajuda, foi falha física. O corpo de uma das crianças não conseguiu mais sustentar o controle imposto por dias. Não foi escolha, foi limite. E esse limite foi o único motivo pelo qual foram encontradas. A retirada começou sem palavras. Primeiro as crianças, depois as mulheres. Uma a uma, ajudadas a subir por mãos que não estavam ali para resgatar ninguém, mas que naquele momento já não podiam ignorar o que haviam encontrado. Acima delas, a cidade continuava destruída. A guerra já havia terminado. Para quem estava ali embaixo, ela acabava naquele instante. A retirada foi feita sem alteração no protocolo externo. Para qualquer observador distante, nada havia mudado. A equipe continuava executando uma varredura final em uma cidade já classificada como neutralizada. Não houve pedido de apoio adicional. Não houve transmissão emergencial. A missão não foi redefinida, apenas continuada. As mulheres e as crianças foram conduzidas para fora do setor com o mesmo cuidado usado para atravessar áreas de risco.
não por fragilidade emocional, mas por instabilidade estrutural. O ambiente ainda era hostil. O perigo agora não vinha de armas, mas do próprio colapso urbano. Cada deslocamento precisava ser calculado. Nenhuma delas falava. Não por incapacidade, mas por economia. Depois de dias controlando respiração e som, o silêncio havia se tornado reflexo. As crianças mantinham os olhos baixos, reagindo pouco à luz aberta. O corpo havia saído do subsolo antes da mente. A equipe concluiu a varredura do quarteirão após a retirada. Não por desconfiança, mas por método. Nenhum outro sinal foi encontrado. Nenhum outro espaço selado indicava permanência humana. A leitura final confirmou o que os relatórios iniciais afirmavam, com uma exceção crítica já corrigida. O setor foi marcado como concluído. A cidade como um todo foi oficialmente encerrada horas depois. Nenhum outro contato, nenhuma nova ocorrência. A varredura cumpriu seu objetivo original: eliminar remanescentes inimigos e garantir que nada armado permanecesse ativo. Isso foi feito. Mas algo fora do escopo havia acontecido. A missão, que havia sido planejada para corrigir riscos, terminou corrigindo uma ausência. Não estava nos mapas, não constava nos dados, não fazia parte das projeções. Ainda assim, existia, enterrada sob concreto, ruído e pressupostos. A equipe deixou a cidade sem olhar para trás, não por indiferença, mas porque o ambiente havia sido finalmente compreendido. O silêncio agora fazia sentido. Não escondia mais nada. A guerra naquele território havia terminado dias antes no papel. No terreno, ela só terminou quando o último espaço selado foi aberto. As mulheres e as crianças foram levadas para fora da zona de conflito ainda no mesmo dia. Primeiro atendimento, água, cobertores, silêncio respeitado. Nenhuma delas foi questionada além do necessário. Em cenários assim, a prioridade não é reconstruir o passado, mas estabilizar o presente. Nos dias seguintes, foram encaminhadas para áreas seguras, longe da cidade que havia deixado de existir para elas muito antes de ser destruída fisicamente. A guerra não terminou com alívio imediato, mas com continuidade possível. Isso já era mais do que parecia provável 10 dias antes. Com o tempo, cada uma seguiu um caminho diferente. Abrigos temporários, cidades novas, rotinas reconstruídas sem pressa. As crianças voltaram a ocupar espaços abertos, reaprendendo sons que não precisavam ser contidos. As mulheres carregaram decisões tomadas no limite, escolhas feitas sem garantia alguma, e seguiram vivendo com elas, como acontece com quem sobrevive sem testemunhas. Nada ali foi heróico, foi humano e foi suficiente. A cidade permaneceu como ruína. Nenhuma marca indicava o que havia sido encontrado sob aquele concreto. Para o mundo, foi apenas mais um território disputado, tomado e abandonado. Para o comando operacional, foi o ponto em que uma missão deixou de ser apenas correta no papel e passou a ser completa no terreno. A guerra terminou quando o silêncio deixou de esconder alguém. E esse é o único fim que realmente importa.